do evangelista Lucas, lá no capítulo 23, e nós vamos ler o versículo 33, 39 em diante. Lucas, capítulo 23, versículo 33. O texto diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Lá no versículo 39. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É um texto bem conhecido, é uma história muito contada. Amados irmãos, nós como seres humanos, já temos em nossa índole uma tendência egoísta. Gostamos demais de olhar para o nosso umbigo. Pensamos ser, às vezes, o centro das atenções. Se não pensamos assim, queremos ser. Às vezes, somos rápidos para julgar o próximo. E somos, às vezes, tão lentos para vermos os nossos defeitos e faltas. Muitos vivem na bolha da meritocracia, em que estão avaliando os outros pelo que fazem, por quantas obras fazem, pelo que mais fazem. E a nossa sociedade, queira ou não, ela é classicista. Nós sabemos muito bem disso. Se há uma distinção de classes, isso é notório em toda a história humana. E é comum nós olharmos para pessoas com desdém, olharmos para algumas pessoas, às vezes o nosso coração coloca como se ela fosse inferior, e olhamos para nós mesmos, às vezes, como se fôssemos superior. Isso é comum no nosso meio. Não é correto, mas acontece. Tanto que, quando lemos um texto como esse, é muito fácil pensarmos de que esse homem foi salvo por um triz. Afinal de contas, só lembrou de Deus porque estava agonizando na morte. Pensamos assim e dizemos: a salvação desse homem foi realmente um ato de pura misericórdia de Deus, sem mesmo uma manifestação visível de salvação. É comum pensarmos dessa maneira. Todavia, quando olhamos para esse texto e começamos, de alguma forma, a debulhá-lo, vamos compreender de forma distinta. Não nessa perspectiva de barganha do toma lá da cá, nem nessa perspectiva meritocrática em que nós colocamos pessoas acima das outras, mas começamos a enxergar um dos maiores exemplos de fé. Porque um dos maiores exemplos de fé da Bíblia não vão ser apenas dos apóstolos, não vai ser apenas do nosso pai da fé, Abraão, não vai ser apenas dos mártires, mas um dos maiores exemplos da Bíblia, desse homem que acabamos de ler, o texto. Aí você diz: mas pastor, eu não entendi. Ora, nesse momento, em que nós estamos acabando de ler esse texto aqui, nesse instante que a Bíblia relata, Jesus ali não está fazendo milagres. Jesus ali não está multiplicando pães. Jesus ali não está andando sobre as águas. Jesus não está ali ressuscitando mortos, como a multidão que ficou boquiaberta quando ele ressuscitou a Lázaro. Jesus não está ali pregando de forma bela, como ele pregou o Sermão do Monte. Jesus está numa cruz, sozinho, agonizando, e diante de todos como um derrotado. A multidão que estava na frente da cruz dizia: tu não és o Messias? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Os apóstolos tinham deixado Jesus. As pessoas que seguiam a Cristo tinham deixado a ele. E muitos dos que estavam ali, na verdade,
estavam apenas zombando da face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mãe dele estava ali, mas mãe vai com o filho até em qualquer local, em qualquer lugar. Na verdade, todos estavam desacreditados. Jesus, o Messias que eles esperavam, que entraria agora com um cavalo branco, regendo um grande exército para derrubar o Império Romano, está agonizando na cruz do Calvário como um homem derrotado. Porém, em meio a tanta incredulidade, em meio a tanta falta de fé, em meio a tantos que tinham deixado Jesus sozinhos, aquele homem, ainda como uma fagulha, como um pequeno fogo, ele olhou e enxergou Jesus de Nazaré. Por isso, nessa noite, através da vida desse homem, desse ladrão, que a tradição nomeia de Dimas, mas nós não sabemos qual é o nome dele mesmo, eu quero trazer para você nessa noite uma lição clara, lição esta, de que o cristianismo não está embasado em credos, em ritos. O cristianismo não está embasado em meros rituais de santidade. O cristianismo não está embasado na nossa atitude apenas em estarmos dentro da igreja cumprindo protocolos religiosos. O cristianismo está embasado não na impecabilidade, porque somos todos pecadores, mas o cristianismo está embasado no arrependimento. Como podemos ver isto nesse texto? Em primeiro lugar, esse texto vai nos ensinar isso, porque aquele ladrão, ele no versículo 41, ele ensina para nós o seguinte: em primeiro lugar, ele reconhece quem ele era. Ele reconhece quem ele era. Ora, em Mateus, lá no capítulo 27, versículo 44, o texto diz que os dois ladrões estavam blasfemando de Jesus. Os dois. Ambos estavam também junto com a multidão, dizendo: salva-te a ti, desce dessa cruz, tu não és o Messias. Mas em dado momento, aquele homem parou. Aquele homem pensou. Aquele homem refletiu. E ele tirou uma rápida conclusão. Reconheceu que ele era pecador. A salvação, ela inicia em nossa vida quando nós paramos de pensarmos conforme nós estávamos projetando. Descemos do pedestal da nossa vida. Deixamos de achar que somos os centros da atenção, para pararmos e reconhecermos quem realmente nós somos. O ladrão, ele faz uma retrospectiva, com certeza, o texto dá-nos a entender, porque ele lembra do que ele tinha feito. O texto diz isso: nós estamos aqui de forma justa, merecemos estar aqui. Ele diz para o seu colega, ele lembra dos seus pecados, ele lembra dos seus feitos, ele lembra que era um homem mau, ele lembra das intenções do seu coração, ele lembra aquilo que estava lá escondido na sua alma. Ele lembra que não merecia de maneira nenhuma misericórdia. Ele lembra que ele era pecador. A salvação começa quando nós paramos para pensar que somos pecadores. Eu e você não merecemos a misericórdia de Deus. Eu e você somos maus. Eu e você temos as nossas faltas. Eu e você, por nós mesmos, merecemos a condenação. Só podemos ser salvos pela grandiosa misericórdia de Deus. Um outro detalhe, além dele lembrar, ele agora, em vez de tentar se defender, ele aceita o juízo. Merecemos estar aqui. Merecemos essa condenação. Agora se torna ele um homem sincero, ao ponto de aceitar o que ele merecia. É hora de entendermos uma coisa: não queira se justificar diante de Deus. Ah, mas eu fiz isso. Não existe justificativas. Não existe desculpas. O pecado que cometemos, pecamos porque quisemos pecar. Porque desejamos e nos entregamos ao pecado.
Não adianta tentarmos fugir de um lado para o outro. Ah, mas é um pensamento antiquado, retrógrado. Não, pecado é pecado. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Pecado é aquilo que desagrada a Deus, que aflige a Ele. E você sabe aquilo em que você errou. Não adianta fugir de Deus, dele ninguém foge, porque todos nós estamos diante dele, bem vistos, porque os olhos de Deus são como fogo, como chamas de fogo, eles reconhecem e conhecem os nossos corações. Aquele homem reconhece que merece juízo, e não é como um dos fariseus que dizia que era bom. A Bíblia mesmo conta o caso do fariseu e do publicano. Um que conta vantagens em sua oração: eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu faço isso. E o publicano que reconhece seu pecado, que só se ajoelha, bate no peito e geme gritando bem alto: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Reconheça quem você é. O pecado que você fez em escrutínio, Deus viu. O pecado que você apenas idealizou, Deus enxergou. Os erros da tua alma, Ele sabe de todos. A inveja que você teve, Ele sabe, Ele pesou. Ninguém pode fugir da mão do Deus Todo-Poderoso. Aceite que você é pecador e saiba que um juízo grandioso estava sobre a sua cabeça. Aquele homem fez mais do que isso. Além dele reconhecer, dele enxergar, ele fez mais. Ele enxerga a impossibilidade de fazer qualquer coisa. Ele não podia mudar o quadro dele. Nós estamos aqui. Nós merecemos essa condenação. Eu e você não podemos fazer nada. Ele estava dizendo para o seu outro colega que estava crucificado. Eles não podiam fazer nada. Amados, pensamos que somos muita coisa, que o mundo vai dobrar-se diante dos nossos pés, mas que vale qualquer tipo de dinheiro que tenhamos, status, nome, fama, conhecimento, todos eles não valem de nada quando nós estamos diante da morte. Quando somos confrontados diante da nossa fraqueza, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós não podemos vencer os nossos desejos, nós somos tão fracos que não vencemos a nós mesmos, somos pequenos. Hoje é noite, em primeiro lugar, de você reconhecer quem você é. Não se esconda atrás de uma máscara, rasgue essa máscara, é hora de se entregar diante da presença de Deus, reconheça quem você é. O ladrão da cruz, ele vai nos dar uma segunda lição. Além de reconhecer quem ele era, ele reconhece quem o outro é. E no verso 40 e 41, ele diz nós, ele não diz apenas eu, e ele não diz você, ele diz nós. Sabe por quê? Porque ele não se viu melhor ou pior do que o outro. Ambos não podiam fazer nada. Ambos estavam no mesmo patamar. Ambos estavam perdidos. É hora de entendermos isso. Um grande problema dos nossos dias é que tem pessoas fugindo para o escape da religiosidade. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, irmão. Não é o que fazemos. Não dá para nós nos justificarmos diante de Deus pelo que fazemos. É hora de entendermos grandiosamente isso, porque se fosse pesar na balança, a balança pende sempre para a condenação. E o bem que fazemos, na verdade, ele é envolto de imundície, porque fazemos pensando em algo que seja de benefício próprio. Aquele homem, ele olha para o seu colega e diz: olha, nós dois estamos aqui perdidos. Nós dois aqui não temos de maneira nenhuma como nos justificar. E eu quero chamar a sua atenção, olhe para cá. Nem tudo que aparentemente é certo é bom. Nem tudo que aparentemente é certo é bom. Vou explicar para vocês.
Nós vemos a parábola do samaritano que Jesus utiliza. E aparecem ali o sacerdote e o levita. E está aquele moribundo, quase morto, aparentemente morto, é assim que a Bíblia diz. Aqueles dois homens, o sacerdote e o levita, eles fizeram o que era certo pela lei, porque um sacerdote e um levita não podiam tocar em um defunto, porque senão eles ficariam impuros. Mas eles não fizeram o que era bom. Às vezes você estava achando que está fazendo o que é certo, mas não está fazendo segundo a vontade de Deus. É hora de parar para pensar. Como e quem está regendo a sua vida? Qual é o centro da sua história? Quem tem sido realmente a base da sua vida? Pare de se ver maior do que o outro, ou melhor do que o outro melhor do que você. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E quando paramos para imaginar Deus, é que nós vemos que nós somos pequenos. Eu até brinco, eu já disse em outras oportunidades, você olha para uma montanha de longe, ela é do tamanho do polegar do seu dedo, do polegar da sua mão. É do tamanho do seu dedo polegar. Quando você vai se aproximando da montanha, ela vai crescendo e você parece que vai diminuindo. Quando você está no pico da montanha, no penhasco, que você olha para baixo, e se você tiver a oportunidade de jogar a pedrinha lá embaixo, que ela faz pum, 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 e cai lá embaixo, aí você vê o quão pequeno você é e o quão grande é a montanha. Olhem para cá. Nós desafiamos Deus. Nós questionamos Ele. Nós às vezes brincamos com a face de Deus. Achamos que Deus não está vendo, Deus não faz, Deus não rege, Deus não controla. Eu convido você a ver o tamanho de Deus e o seu tamanho. Você é apenas vapor, você não é nada, você não é ninguém, você vai passar, mas Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aquele homem, quando ele reconhece quem ele é e quem um amigo dele é, ele começa a pregar para aquele homem. Nós somos pecadores, a boca de um pecador começa a pregar o evangelho naquele momento, ele começa a pregar na cruz. Sabe por quê? Porque a mensagem do evangelho é esta, é de nós pararmos para pensar que Deus é o Senhor e nós somos pecadores. Não merecemos a misericórdia de Deus. Mas uma terceira lição que aquele homem nos dá. Primeiro, ele reconhece quem ele é. Segundo, ele reconhece quem é o outro. E terceiro, verso 41 e 42 ainda, ele reconhece quem é Jesus. Olhem para cá, irmãos. Jesus veio, fez milagres e maravilhas, pregou a palavra, andou 3 anos e meio, foi interrogado por sacerdotes, por escribas, por fariseus. Mas os homens que diziam estar esperando Jesus não reconheceram Jesus. A cegueira de poder cegou os olhos dos saduceus. O exagero religioso cegou os olhos dos fariseus. As minúcias que eram procuradas na lei cegou os olhos dos doutores da lei e escribas. Aqueles homens ficaram cegos e não enxergaram Jesus. Herodes olha para Jesus e disse: esse é o rei dos judeus? Pôncio Pilatos olha para ele e diz: e de onde vem a tua autoridade? Aqueles homens não reconheceram Jesus. A multidão estava dizendo: cadê, tu não és o Messias? Aquele ladrão da cruz olha para Jesus e reconhece quem é Jesus de Nazaré. Ele enxerga que Jesus é justo. Ele diz para o amigo: nós merecemos estar aqui. Esse homem não, ele não fez nada. Ele não fez crime nenhum. Ele é bom, ele é perfeito, ele é direito. Ele reconhece que Jesus, ele é o Messias. Como que o texto diz isso? Ele olha, com certeza ele viu o escrito de Pôncio Pilatos. E aquele homem diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A multidão estava gritando, dizendo: salva-te a ti mesmo. Aquele homem estava reconhecendo quem era Jesus de Nazaré. Ele vai mais além, ele não só reconhece Jesus, ele enxerga a glória de Jesus. Sabe por quê? Ali estava um homem agonizando e ele estava dizendo: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino, porque ele sabia que a cruz não seguraria Jesus de Nazaré.
Ele crê. Irmãos, ele creu. E isto é uma lição para nós, porque fé é isto mesmo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se podem ver. É quando tudo diz não, a sua mente diz não, os homens dizem não, mas você ouve a voz de Deus dizendo sim para o seu coração. Naquele momento a voz do Espírito cantou mais alto no coração daquele ladrão e ele reconheceu quem era Jesus. Sabe por que nós às vezes não reconhecemos Jesus? Porque pensamos que estamos cheios demais. Se esvazie. Se esvazie. Se esvazie. Jesus, Ele está brilhando, Ele continua brilhando. Ele continua sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas. E é interessante, amados irmãos, porque aquele homem, ele enxerga o que estava acontecendo ali pela fé, porque ele crê. Ele enxerga que Jesus estava ali por um propósito. A cruz tinha que ter um sentido. E nós, pelos estudos bíblicos e pela revelação neotestamentária, sabemos. Aquele homem, em rápidos momentos, pôde captar o que nós entendemos muito bem, que a cruz tem um sentido. A cruz não era apenas um juízo para o homem fraco. A cruz não era apenas um martírio para um tipo de líder religioso. A cruz, na verdade, era um marco da nossa salvação. Jesus, ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. Jesus estava sendo a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo de Nazaré, ele estava rasgando o véu, a cédula do pecado, para que nós tivéssemos a vida eterna. Não adianta estarmos olhando de um lado para o outro, nós só temos vida eterna através da cruz. É na cruz que nós somos salvos, é pela obra do martírio do nosso Cristo, que morreu, que estava se sacrificando para que nós tivéssemos a vida eterna. Nós olhamos na cruz ali, irmãos, Deus se fazendo homem e morrendo por todos nós. Deus lembrando de mim, de você que somos pecadores. Deus se fazendo homem igual a mim e a você. Deus sendo humilhado por mim, por mim e por você, para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele nos substitui. Ele é o sacrifício vicário. Esta é a beleza da cruz de Cristo. Mas como eu já disse, aquele homem, ele pôde entender muito além disso. Que Jesus estava morrendo, mas que ele ainda poderia salvá-lo. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a morte não conteria Jesus de Nazaré. Realmente, a morte conseguiu conter Jesus um dia, conseguiu segurar Jesus durante 2 dias, mas ao 3º dia, nosso Jesus ressuscitou com todo o poder e glória, e vive para todo sempre. Quero nesta noite, depois dessa reflexão, você que me ouviu, aquele homem que teve esse encontro com Jesus teve um resultado muito claro. Depois dele reconhecer quem ele era, depois dele reconhecer quem o próximo era, e depois dele reconhecer quem era Jesus, e crer em Jesus, ele teve um dos maiores benefícios de todos. Ele foi o primeiro que entrou com Jesus no paraíso. Nessa noite, eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como está sua caminhada com Ele. Eu não sei qual tem sido os seus problemas espirituais, mas eu queria convidar você nesta noite a fazer uma renovação com este Deus, a encontrar-se de novo com esse Jesus, a ter a certeza de vida eterna que só Ele pode dar. Convido a igreja que fique de pé neste momento. Não adianta estarmos aqui se em nossos corações não pulsam a certeza de vida eterna. Porque aquele homem ouviu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nesta noite, reconhece quem você é. Reconhece a sua pequenez. Reconhece o quão fracos somos todos nós. E corre para os braços de Jesus. Ele quer te oferecer a vida eterna. Ele quer te oferecer os céus. Ele quer te dar a vida que este mundo não pode dar, porque é para sempre. Aqui tudo passa, mas lá é para todo sempre. Nesta noite, tem alguém que quer fazer a sua confissão pública
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levante a sua mão e venha neste momento ter esse momento especial com Ele. Não vai ser a minha oração que vai modificar você, mas vai ser a ação de Deus em sua vida. Faça como aquele ladrão, veja a sua pequenez, mas veja o tamanho do nosso Deus para você. Tem alguém nesta noite que quer renovar a sua aliança também com Deus? Eu falo também para crente, que se sente fraco diante de Deus, que quer uma mudança, uma modificação na sua vida espiritual, que quer ter vida nova com Ele de novo, vem aqui à frente, eu faço o convite, é um momento seu com Deus. Tem alguém nesta noite? Estenda a sua mão. Se não tem, fica para você e para toda a igreja a oportunidade de você meditar como você está diante de Deus, para que nos santifiquemos cada vez mais e nos coloquemos prontos para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo vos abençoe.